dia a todos. A minha intervenção vai ser exclusivamente em português, portanto, quem não tem os tradutores, agradeço. E se eu tiver aí muito depressa, agradeço também alguma indicação. Já mudei o sentido da minha alteração da minha intervenção 2 ou 3 vezes desde que aqui cheguei. E explico porquê. Sou apresentada na comunicação como advogada e docente. Sou advogada de um sindicato dos estivadores de Aveiro e tenho um indisfarçável orgulho nisso. Aliás, dos melhores elogios que já me fizeram em toda a minha vida profissional foi um célebre cartão de boas festas em que eles diziam que eu era uma deles, ou seja, que era também uma estivadora. Por isso, daqui, e apesar de não ver aqui nenhum, não posso deixar de dar um cumprimento especial aos bravos de Aveiro. Estão? Aos bravos de Aveiro. Por outro lado, há bastantes anos, mais concretamente em 2007, numa outra componente minha, escrevi efetivamente um livro sobre o assédio moral. Escolhi aqui não falar em nenhuma destas duas qualidades e vou falar como cidadã. Como cidadã, em primeiro lugar, quero dizer aos senhores da GNR que acho que eles deviam estar não tão preocupados com o que nós podemos fazer aqui, mas ao invés em aprender alguma coisa connosco e nós com eles. Porque hoje são vocês, estivadores, amanhã, se é que não já hoje, serão eles. E, portanto, vejo com alguma dificuldade que, por exemplo, a caminho daqui me seja perguntado se eu tenho a certeza se quero mesmo vir para aqui. Ao que eu invariavelmente respondi que, obviamente, que tenho a certeza que é exatamente aqui que quero estar hoje. Obrigada. Assumo ainda uma terceira qualidade, uma quarta qualidade, desculpem, que é a mais extraordinária de todas. Eu sou administradora de uma ETP e vou passar a explicar porquê. Não tenho nenhuma experiência operativa de estiva, sou administradora de uma empresa de ETP porque os operadores deixaram à sua sorte dezenas de trabalhadores. Venho, portanto, também falar-vos da realidade de Aveiro, que desculpar-me-ão, mas apenas para perceberem as semelhanças, porque eu ouvi aqui a intervenção sobre Sines e vi o filme que se passou em Aveiro, depois ouvi a intervenção do António Mariano, que eu conheço, e vi novamente o filme que se passou em Aveiro. Em Aveiro, as operadoras de estiva apresentaram a ETP à insolvência para com isso conseguirem despedir a custo zero todos os trabalhadores, para a seguir os contratarem de uma forma precária e com salários muito mais baixos. Eu sou contratada pelo sindicato nesta exata altura, percebemos que tínhamos a maioria dos votos na Assembleia e, portanto, tomámos conta da ETP. E a seguir, as empresas de operações portuárias desvincularam-se da ETP, criaram uma nova, aliciaram trabalhadores para virem trabalhar para esta nova. Esses trabalhadores constituíram, por seu turno, um sindicato que de nome, ou melhor, que de sindicato, a mim parece-me que só tem o nome, e deixaram, e os próprios colegas de trabalho, deixaram os outros, os tais bravos de Aveiro, a quem eu me referia, completamente sozinhos. E não contentes com isto tudo, a seguir, apresentaram uma ação contra a ETP que eles tinham abandonado, a dizer que nós não podíamos subsistir apenas com um sindicato como associado e, portanto, pedir a extinção da ETP. E é nessa sequência que, para não irmos a tribunal dizendo que a ETP tinha efetivamente um único associado, que era o sindicato, eu, conjuntamente com os trabalhadores da ETP, os que sobraram, decidimos que então eu seria, enfim, isto dito de uma forma muito pomposa, a administradora. Na realidade, eu dou o nome para tentar safar dezenas de trabalhadores que estão ainda dependentes daquela ETP.
Não vos falo, como vos disse, em nenhuma destas qualidades que não é de cidadã, porque como advogada não podia dizer quase nada. Como professora universitária não podia falar da estiva e acho que como cidadã posso falar quase de tudo. Ouvi atentamente a realidade em particular de Sines. Tive a oportunidade de falar com o orador lá fora e de dizer que tinha sido uma excelente intervenção. Para vos dizer também que o assédio manifesta-se de várias formas. E, obviamente, também, na fase atual, junto dos estivadores. Dito de outra forma, meus senhores, com a precarização, o que se pretende é exatamente ter o que a Raquel disse, um exército de trabalhadores internos que se visa despedir para se conseguir contratar os desempregados que estão lá fora e são muito mais baratos. E a ideia é apenas esta, é reduzir cada vez mais o custo dos salários. E visar-se também que os trabalhadores, em vez de estarem unidos, sejam os seus principais concorrentes. Isto foi conseguido em Aveiro, note-se. Isto foi conseguido em Aveiro, repito. Isto é, um conjunto de trabalhadores com medo de ficarem no desemprego, efetivamente transitou para a nova empresa, e efetivamente aceitou baixar os salários e efetivamente tornaram-se precários. E com isto, a seguir, começaram-se a pressionar os outros trabalhadores que ainda não eram precários, que ainda tinham os salários mais altos do que o que se pretendia. E de pressão em pressão, na prática, o que se tem conseguido é baixar, em ambos os casos, em ambos os grupos, registre-se, os salários. Nos que ficam, porque com medo de passarem para o lote dos desempregados, vão aceitando justamente a perda de garantias, e podemos falar dos bancos de horas, mas também podemos falar da perda dos restantes subsídios que integram a retribuição, a vossa retribuição, habitualmente, e, por outro lado, quanto aos que estão do lado de fora, cria-se a convicção que só estão do lado de fora porque existem uns quantos que não acedem a baixar os seus salários, que são os que estão dentro, e que, portanto, que importa é despedir a todo o transe. Quando não se consegue, pelas vias diretas, despedimentos coletivos, a insolvência de que vos falei, por extinções, por processos disciplinares, tenta-se por outra via, e essa via é o assédio moral. Eu vou-vos dar um exemplo do que é que pode consubstanciar o assédio moral. Foi o primeiro caso com que eu me deparei, corria ao ano de 2002. Eu tive uma senhora da indústria farmacêutica, que era muito jeitosa, por sinal. Jeitosa, entenda-se, fisicamente. Era e ainda é. E que era chefe de vendas. E teve cancro de mama. E o dono da empresa entendeu que, se ela fizesse quimioterapia, deixava de ser tão bonita. Deixava de ser tão bonita, deixava de ser apresentável. Deixando de ser apresentável, já não interessava. E, portanto, fez-lhe uma proposta de mútuo acordo que ela, com o filho a cargo, sem que o pai pagasse fosse o que fosse, e com a mãe a cargo, com a perspectiva de ter de ser tratada bastante tempo, obviamente não pôde aceitar. E então, a partir daí, começa um longo calvário. Ela é tirada da chefia de vendas e colocada na sede. Num primeiro momento, o que lhe é dado para fazer é colocada numa sala, toda rodeada de vidro, para os outros a verem como exemplo. Repito, para os outros a verem como exemplo. E tinha apenas uma mesa, uma cadeira, as páginas amarelas, folhas brancas, e o trabalho dela era um estudo, compreenderão, era muito importante, que era passar à mão todos os nomes de todas as farmácias portuguesas para as folhas A4. O que ela fez? Simultaneamente, como ela estava na sede, entendeu a empresa que já não precisava do cartão de crédito, que era, no fundo, uma retribuição encapotada.
E como estava na sede, também já não tinha direito a um subsídio de alimentação reforçado que existe na indústria farmacêutica, chamada a meia diária. E como estava na sede, também já não precisava da isenção de horário de trabalho. E como estava na sede, já não vendia, já não tinha prémios. E como estava na sede, se calhar já não precisava da viatura que ela tinha atribuída e, portanto, a viatura foi trocada por uma outra que foi especificamente comprada para a trabalhadora em causa. Era exatamente o mesmo modelo, era 10 anos a mais. E era a gasolina porque sabia que a senhora morava longe e, como lhe foi tirado o cartão de crédito, teria que suportar o combustível. Tudo isto visava, obviamente, estrangulá-la. Neste momento, esta senhora estava a ser acompanhada pelo meu pai, até que se passa uma coisa extraordinária. Eu abro aqui um parênteses. Eu tornei-me advogada em 2002, à altura destes factos, e a senhora um dia entra no escritório e desata a correr. O nosso escritório faz um L e a senhora corria insistentemente. E nós ficámos todos um bocadinho incrédulos. O que é que se faz a uma nossa própria cliente que desata a correr nos corredores do nosso escritório? Chamar a polícia não nos parecia. Seguranças, nenhum de nós, enfim, tem apetência para. E então estávamos cada um no nosso gabinete a discutir uns com os outros o que é que fazíamos à dita senhora. E acabei por eu, que tenho o aspecto mais inofensivo, sou a mais pequena, como se nota, por oferecer-me para ir ter com ela. E a senhora não se calava com a circunstância de fulano tal foi nomeado para ser meu sucessor. Fulano tal foi nomeado e eu não percebia, no meio daquilo tudo, porque é que era relevante a pessoa que a substituiu. Até que, depois de o meu pai também não perceber, que era no fundo o advogado dela, eu voltei para a minha sala e pensei, tem que haver aqui alguma coisa. Consegui arrastar a senhora para uma sala de reuniões que nós temos e perguntei-lhe um bocadinho à queima-roupa, diga lá o que é que vocês são amantes, são namorados, o que é que se passa? E o diretor da empresa, tal era o desejo de se ver livre dela, que quem convidou para a substituir foi efetivamente o amante dela, que não tinha jeitinho nenhum para aquilo, aliás foi despedido logo a seguir ao processo disciplinar, e ele aceitou, o que também não deixa de ser curioso. Como é que esta história acaba? Eles têm uma discussão em casa, os dois um com o outro, e essa discussão é transposta como se tivesse ocorrido na empresa. Ele afirma que foi na empresa e ela é despedida com um processo disciplinar. Nessa altura já era eu que acompanhava a senhora. Vamos para o tribunal e eu vou falar de assédio moral. Porque simultaneamente tinha tido um outro trabalhador que lhe tinham acontecido a mesma corrente de factos que vos descrevi aqui e eu estava em julgamento, ele aguentou-se sempre, a mulher não se aguentou, estávamos no meio do julgamento, ele recebe uma mensagem, começa a chorar e essa mensagem era uma mensagem da filha a dizer que a mãe e mulher se tinha enforcado, tinha aproveitado o dia em que estávamos em tribunal para se enforcar. Com estes dois casos, no caso da senhora, eu fui para o tribunal enfocar o assédio moral numa altura em que não havia nada sobre isto. E a primeira vez que eu entrei no tribunal, tenho a certeza que as pessoas perguntaram-se que espécie de substâncias psicotrópicas teria eu tomado para escrever aquilo, porque não havia rigorosamente nada em Portugal sobre assédio moral. No fundo, o que é que eu vos quero dizer com esta história? Quero-vos dizer que o assédio começou, obviamente, em determinadas organizações, mas está espalhado. E, portanto, realidades como as que eu ouvi aqui, de sujeitarem insistentemente os trabalhadores a testes de urina, apresentarem-lhes processos disciplinares porque se apresentam com uma determinada t-shirt que por acaso é afeta a uma determinada organização sindical. Deixarem-se deliberadamente os trabalhadores em casa nos dias em que se sabe que para eles era expectável que eles trabalhassem e, em compensação, chamá-los nos dias em que para eles era expectável que não trabalhassem, com vista a provocarem-se aqui transtornos da sua vida pessoal. Os salários baixos, porque não? A retirada de componentes salariais. Tudo isso, meus senhores, são manifestações claras de assédio moral
que hoje, felizmente, já estão mais ou menos estudadas na nossa jurisprudência. Dirão vocês, qual é a forma de reagir a isto? Eu respondo-vos que não há uma fórmula mágica, mas há uma constatação que eu posso fazer. As pessoas isoladas dificilmente resistem. Quanto ao vosso tipo de trabalho, como a qualquer outro, o assédio moral na prática destina-se a cortar os canais de comunicação e a solidariedade entre os visados. O que se visa é deixar as pessoas isoladas. E, portanto, por exemplo, também se alteram turnos para não se permitir que as pessoas falem umas com as outras. Também se alteram turnos para não se permitir que as pessoas tenham atividades fora do trabalho. Por exemplo, não se concedem salas para eventos que tenham a ver com sindicatos, porque o que se visa justamente é enfraquecer a força dos trabalhadores. E os trabalhadores só têm capacidade de lutar se estiverem, obviamente, juntos. Quando se tenta enfraquecer os sindicatos, isto não é por acaso. Significa isto, tem um objetivo óbvio por trás. E esse objetivo não é enfraquecer os sindicatos apenas enquanto tal. É enfraquecer-vos a cada um de vocês. Vamos ser claros. Porque trabalhadores isolados são trabalhadores dóceis. E trabalhadores dóceis aceitam tudo e mais alguma coisa com medo do desemprego. No fundo, neste momento, também convosco, lamento que Sines reflita a mesma realidade que Aveiro. Eu, na minha condição de advogada dos trabalhadores de Aveiro, tive uma reunião com empregadores, obviamente, em que Sines me foi apresentado como o suprassumo da Barbataina, o sítio onde as relações funcionavam de uma forma melhor. E, obviamente, que quando é um empregador que me diz isto, eu saio de lá com a sensação exatamente oposta. Como não podia deixar de ser. E, portanto, o que está aqui em causa, na prática, parece-me, eu não gosto de usar a expressão luta, porque luta invoca-me um comportamento mais associado ao caos. Mas vou usá-la aqui. O que está aqui em causa são, efetivamente, os vossos salários contra o desejo de, preferencialmente, até ter trabalho gratuito. Porque 500 e tal euros por dia, comparado com o que eram os rendimentos, um dia, continuando isto como está, os que ganham 500 e tal euros são os atuais, um dia serão os atuais contratados por tempo indeterminado que ganharão 1000 e tal. E, portanto, estará um exército fora a dizer que os senhores que ganham menos de 500 e tal euros, o ordenado mínimo, são na realidade muito bem pagos e que, portanto, o que se deseja é aceder a esse patamar. E se vocês não viram, isto vai numa espiral. Vai numa espiral em que qualquer dia o que se pretende é exatamente que vocês trabalhem voluntariamente. Enquanto as empresas, mais uma vez, como dizia a Raquel, efetivamente, naquelas que vos empregam, não têm bens, não têm património, não têm nada em função dos quais os trabalhadores possam reaver os seus créditos e em compensação, todos os bens, todo o dinheiro está numa outra empresa com que se diz que não tem nada a ver. Eu termino, porque gosto de cumprir o meu prazo, por um lado, e por outro, para não vos maçar muito. Resumindo, eu vou ler-vos uma adaptação de um poema de Brecht, que diz: primeiro levaram os negros, mas não me importei com isso porque eu não era negro. E reforço, é uma adaptação. Em seguida levaram alguns operários, mas eu também não me importei com isso porque não era operário.
Depois prenderam os miseráveis, mas eu não me importei com isso porque eu não sou miserável. Depois agarraram os desempregados, mas como tenho o meu emprego, também não me importei. Agora estão a levar-me, mas já é tarde demais. Como eu não me importei com ninguém, ninguém se importou comigo. Muito obrigada mais uma vez.